Cara, eu vou contar uma história que eu não queria contar. Eu tô trabalhando com música há 24 anos, desde os meus 16 anos. Foi o primeiro cachê que eu tive com 16 anos. Eu nunca passei o que eu passei esse final de semana. Fui insultado por um técnico de som. E assim, essa história foi, além de ser triste pra caramba, né? Teve um lado bom, trazer essa reflexão aqui. Eu não vou só expor o que aconteceu, mas o intuito de eu expor o que aconteceu é justamente a gente refletir para não acontecer isso. E eu vou dar, junto com esse vídeo, no meio do vídeo aqui, 8 dicas para a gente conseguir conviver em harmonia e não precisar passar por algo tão chato quanto eu passei nesse último final de semana. Antes de mais nada, antes de começar, eu já vou pedir para você curtir aqui esse vídeo, se inscreva, né, ative as notificações, faça tudo aí o que for preciso, porque eu acho que esse assunto é muito importante e vai ajudar o YouTube a entender que é importante se você curtir. E não custa nada, né? É só apertar aí, você vai estar ajudando aqui o canal a levar esses assuntos legais aí para outras pessoas também. Beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo! Então vamos lá. Primeira coisa. Atenção, atenção, atenção. Essa história é verídica, mas obviamente não vou citar nomes, mas de fato aconteceu e eu vou explicar. E o que aconteceu no final, o desfecho dessa história, para mim, não é historinha para você ficar até o final, mas eu fiquei impressionado mesmo e me deixou de boca aberta o resultado, assim, a última coisa que eu recebi dessa história toda. Vamos lá, contextualizando então, o início da história começa com eu tocando, eu participo eu sou baterista que acompanha um cantor aqui da minha região, e aí a gente participou de um festival, que é um festival que ele é organizado através de um programa de incentivo à cultura, né, que tem várias atrações, e essas atrações foram eleitas ali, escolhidas para tocar através de voto popular, ou seja, as atrações faziam as suas inscrições, podia ser música, arte, pintura, mágico, teve várias atrações diferentes lá. E aí se inscrevia e aí eles liberavam um link lá para fazer a votação, quem conseguia mais votação era premiado com a apresentação lá no dia, né? Com um cachê pago, tudo certinho. E foi muito legal. A organização do evento em geral foi muito top, tudo muito, muito legal mesmo. Mas um problema surgiu no meio do caminho, que foi a empresa de som, que foi contratada para fazer o som. Antes do show, já, quando a gente se comunicou ali durante o show, antes, né, da prévia do show, para alinhar os detalhes sobre som, sobre o que vai ter, sobre o que a gente leva, como que vai ser e tal, já aconteceu várias traves, assim, vários empecilhos para a gente dificultar um pouquinho, assim, não ia ter passagem de som, ok, mas não estavam querendo deixar a gente usar o VS, o famoso VS, né? VS significa Virtual Sample, né? Amostra de sons virtuais, ou seja, sons que a gente não consegue reproduzir ou não reproduz ali com uma pessoa, sai através de um computador. É como se fosse um outro músico, praticamente, tá? Só que a gente usa 4 canais. Então é como se fosse ligar 4 instrumentos, sei lá, um violão, um piano, baixo e uma guitarra, né? E aí, então, a banda eram só 2 músicos, batera e guitarra. E o vocalista, que toca violão também, tá? Então, 3 músicos a banda, formação super simples, e esse VS. Aí, conseguimos organizar para, supostamente, ter o VS lá no show e tal, tudo certo. E aí a gente mandou a empresa, o proprietário da empresa mandou uma lista dos equipamentos que iriam ter lá, e nessa lista estava escrito que ia ter uma bateria reduzida. Só que o que era bateria reduzida nesse caso especificamente? Era uma bateria de criança, cara. Literalmente, porque era um tom de 8, 10, surdo de 12 polegadas, que é do tamanho desse meu tom aqui, ó, né? E o bumbo de 16 polegadas, que é o tamanho desse surdo aqui. Então, assim, para tocar num barzinho, para tocar algumas coisas assim light e tal, até funciona. Mas para tocar rock ao vivo, show grande, não dá. Vai ficar muito estranho. Então eu decidi levar minha bateria. Essa daqui até. Então combinamos, ó, vou levar a batera, né, a gente vai levar a minha batera e tal. E como não sabíamos como ia ser esse relacionamento com o técnico de som,
e eu acho que é uma obrigação da bateria da banda ter um bom técnico de som para fazer o som da banda. Isso eu acho que é muito importante. A gente resolveu então levar um técnico de som que nos iria auxiliar para o nosso show ficar, né, legal e a gente conseguir tocar de forma tranquila. E contratamos um freelance, um cara chamado Rafinha, que é um cara excelente. Ele já fez Rock in Rio com o Vitor Clay, ele toca com o Vitor Clay, ele é técnico de som de PA do Vitor Clay. Ele já fez muitos palcos grandes, já fez palcos pequenos, ele tem mais de 20 anos de estrada também. Então é um cara muito experiente. E aí, o Rafinha foi com a gente lá, tudo certo. Aí o que aconteceu? Eu, no camarim... Não, vou contar antes disso. Vou contar quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar todos. O pessoal que estava trabalhando ali, foi cumprimentar. E cheguei até o técnico de som, que era essa peça, essa figura. E eu fui me apresentar e fui, né, conversar com ele, falar sobre a questão da bateria e tal. Quando eu cheguei no lado da técnica, ali onde ele estava, no lado do palco, né, que estava a técnica, ele estava com um pano limpando a sua mesa de som ali, o console, né, o principal, a mixer. E aí eu cheguei perto, deixei um pouquinho ele e tal, daí ele me olhou, daí eu perguntou o que eu queria, daí, opa, tudo bem, sou o JP, sou baterista, me apresentei, daí ele não largou o que ele estava fazendo, continuou, não me deu atenção, assim. E eu falei, não, só queria ver a questão da bateria. O rapaz ali tinha comentado que eu acho que nem vai usar mais essa bateria pequena e tal, mas se você quiser deixar ela, por mim, ver o que é melhor para você. Eu vi que no palco tinha um espaço do lado, bem tranquilo, podia montar a bateria do lado e deixar dele ali do jeito que ele estava, queria facilitar. Aí ele, não sei, difícil, tudo difícil. Vou ver, eu acho que vou ter que deixar ela ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei se vai ter outro baterista que vai tocar. Aí tá, beleza. Já é errado, né? O cara não saber já é errado, né? Porque tem que ter um cronograma ali e já entender o que vai acontecer, mas tudo bem. Aí, beleza. Antes do show, né, nessa hora eu já saí dali, só avisei ele, então eu posso ir montando as coisas ali atrás, deixar meio que pronto ali no lado do palco atrás. Aí ele, pode, ok. Maravilha. Fui lá e fiz isso. Comecei a organizar a minha bateria, tirei tudo do carro, botei lá no canto, montei toda ela certinho, já de uma forma que ficasse bem fácil e prático para botar em cima do palco. E aí, um pause rápido aqui para eu te apresentar muito rapidamente o 21 Diddles, que é um guia, um PDF que reúne Diddles, mas não só aqueles para Diddles tradicionais que você já conhece, né? Aqui tem Diddle de 5 toques, de 7 toques, de 9 toques, além de todos os tradicionais. Então ele acompanha um PDF bem legal, bem explicativo, de uma leitura muito simples, muito fácil para você poder praticar os Diddles, além da explicação também através de vídeo. Então garanta já o seu 21 Diddles, o link está aqui embaixo na descrição. Bora pro vídeo! Nesse tempo eu estava colocando, eu tenho um microfone que já está embutido dentro do bumbo, né, desse aqui, microfone que eu gosto de usar, e tem um microfone de caixa muito legal, muito bom, que eu comprei, e eu gosto também do som dele pra caramba, é um microfone excelente, assim, muita gente, quem já trabalhou comigo sabe que é top. E aí, esse microfone eu já coloco antes, deixo engatadinho na caixa, só que o dos tons eu não levo. Não estou levando, porque esse aqui que eu uso aqui é meio grandão, assim, eu decidi não levar. Então, os de tons, que vai nos tambores aqui, eu não levo. Eu levo só o de caixa e chimbal eu levo também. Chimbal, caixa e bumbo, né, que eu investi assim para ter uma qualidade boa. E o resto eu uso sempre da locadora. Isso é comum pra caramba, normal. Aí o que aconteceu? Cheguei lá no meio na história do camarim e eu comentei com o Rafinha, nosso técnico, que é freela ali, ele não faz direto com a gente. Então ele também estava aprendendo a nossa situação, mas super de boa para ele. Aí eu falei para ele, Rafa, vou usar microfone de bumbo e de caixa. E na hora eu acho que ele entendeu que ia usar o meu microfone geral e comentou isso pro cara da técnica. Aí ele falou, a bateria vai usar os microfones dele, só vamos deixar os cabos. Beleza, eu vi que ele estava botando o cabo. Quando eu percebi que tinha lá só os cabos do tom ali, por exemplo, só tava os cabinhos,
E aí era correria, porque a gente tinha que montar e tocar, não tinha muito tempo. Aí eu vi que não tava, eu olhei pra eles, que eles estavam no meu lado, assim, a bateria tava no lado direito do palco e a técnica também tava no lado direito. Então eles estavam bem no ladinho, assim. Aí eu virei pra eles e falei, tava esse cara, tava um outro ajudante lá, não tinha ninguém no palco ajudando a gente, né? Eles estavam tudo ali no lado. E o nosso técnico tava tentando se entender ali na mesa. Aí nisso eu falei pro cara, ó, meu querido, falta só o microfone dos tons, você pode ver pra mim, por gentileza? Assim, bem grosso, do jeito que eu sou, né? Quem me conhece sabe. Aí ele pegou e mandou uma assim, ó. Ó, o cara aqui falou que tu ia usar os teus microfones. Daí eu falei, não, sim, eu vou usar de bumbo e de caixa, mas dos tons daí eu vou usar o que você, da relação que você passou. Ah, ele fez, não, como assim? Ou usa todos os nossos, ou usa, nunca vi disso. Que coisa, usar meio a meio, ou usa tudo nosso ou não usa nada. Ali eu já fiquei chateado. Porra, cara. Daí, literalmente, os microfones estavam a um braço de distância dele. Era só ele fazer assim, ó, virar pro lado e me entregar. Fez essa confusão, daí eu falei, ô, cara, preciso dos microfones. Daí o Rafa falou, não, pô, entrega, bota os microfones lá. Ele nem foi lá botar, ele me entregou na mão. Eu peguei na mão e eu mesmo botei os microfones ali. E aí eu uso o fone Intra, né, que fica fechadinho aqui. Só que ele tava na orelha, mas tava pra fora, não tava fechado. Porque quando tá fechado mesmo, eu não escuto nada. Mas ele tava aqui dentro e eu deixei ele pra fora da orelha. Aí nisso, eu tava me ajeitando ali, daqui a pouco eu só ouvi esse cara no lado falar assim, essa banda do Yuriká é um bando de Nutelinha. Ah, cara. Quando ele falou isso, o sangue veio assim até no teto do meu cabelo, aqui, onde não tem mais cabelo. Mas ferveu na hora. Eu saí, eu levantei assim, tirei o fone, olhei pra ele e falei, o que tu falou, cara? Tu acha que tu tá lidando com quem? Dei um esporrão assim nele, daí o Rafa veio ali também, ô, cara, respeita, cara, respeita a gente aí que tu não sabe né, com quem tu tá lidando, a gente já tem experiência também, não, respeita. E eu daí dei uma chunchada nele. Só que como tava tudo ao vivo ali, eu não sabia se estava gravando nada, eu me segurei ao máximo, assim, para não falar besteira, para ser educado e para tipo, daí eu só falei, cara, faz o teu, que eu faço o meu e vamos resolver. Daí eu falei pro Rafinha, vamos resolver aqui, não sei o quê. Aí já não tinha mais microfone de over. Eu perguntei, onde é que tá o microfone de over, o cabo? Ah, não tem, não sei. Não sabia de nada, assim, cara. Daí ficou, nossa, o clima foi lá para baixo, assim. O Rafinha também ficou estressado ali, falou, ó, bicho, para, sai daqui, não sei o que, não vai dar merda. E aí eu falei, vamos tentar fazer assim, do jeito que dá e tal. E aí eu saí, fui lá, peguei a baqueta, fui lá pegar o porta-baqueta, fui tomar uma água, assim, dar uma resfriada na mente de 2 segundos, só pra... Fiz assim várias vezes assim para relaxar, pra eu conseguir tocar e fazer o show. E foi difícil no começo, assim, minha energia tava muito ruim, até acho que transpareceu na hora de tocar, assim, porque deixou muito o clima muito tenso essa brincadeira, sabe? Chamou a gente de Nutelinha, assim, tipo, desdenhando a gente. Tem 2 coisas para mim que é inegociável. Se você falar de verdade, assim, cutucar de verdade, eu viro o bicho. Forte é mexer com a minha família, com a minha mulher, com meus cachorros, engloba a minha família, e a minha profissão. O resto, tá tudo certo. Você me xingar, bater no meu carro, qualquer coisa, bens materiais, tá tudo certo. Mas nunca xingue a minha família e nem meu trabalho. Isso é inegociável. Por pouco, se fosse um show normal, talvez eu teria grudado na cabeça daquele cara, dado umas porradas nele, porque eu acho que isso é o fim da picada, assim, é uma coisa que eu faço o possível para não chegar nesse ponto. Sempre trato todo mundo muito bem, justamente para não precisar chegar nesse ponto, mas se alguém vir assim desdenhando a minha profissão ou a minha família, meu amigo, eu não sei o que eu posso fazer, né? Assim, é uma coisa delicada pra caramba, é chato isso. Mas aquele profissional me deixou realmente triste. E o desfecho foi ainda mais impressionante. Porque o que aconteceu? Acabamos o show, eu saí dali, né? Tipo, beleza, resolvi nem cruzei a frente dele. Ele saiu também, nem vi mais ele. E aí eu fui lá, agradeci todos os outros. Daí eles me elogiaram, tal. Os outros guri que estavam trabalhando lá e tal. Me elogiaram. Pô, você toca bem, isso aqui, parabéns e tal. Eu falei, obrigado pela ajuda aí e tal, quem me ajudou.
Fui lá, agradeci todos, agradeci os organizadores, as mulheres que estavam fazendo lá Libras e tal. E aí, na saída, quando eu tava lá no carro, já desmontando e guardando no carro, chegou o organizador geral do evento, um senhorzinho assim, mais velho, que é o responsável por pagar todo mundo, por fazer o evento, literalmente. E aí ele veio perguntar, e aí, deu tudo certo? Ele tinha dado uma saída e voltou e não viu essa confusão toda. E aí ele perguntou se deu tudo certo. Eu falei, olha, foi muito legal, mas a única coisa foi que eu quase tive que dar um soco na boca daquele cara que trabalha no som ali. Daí, o quê? Como assim? O que aconteceu? E tal. Aí eu contei toda essa história. Daí ele falou pra mim uma hora assim, cara, desculpa, mas eu sou velho, eu nem sei o que é Nutelinha. Aí eu peguei, bati nas costas dele e falei, o senhor trabalha com o quê? Daí ele me falou assim, eu sou empresário, sou cineasta e tal. Ele era dono da empresa da parte da live ali, das câmeras e tal, que estava fazendo a transmissão. Equipamento legal pra caramba, qualidade muito boa. Eu falei pra ele assim, então, senhor, ele fez a mesma coisa que se tivesse chegado pro senhor e falado assim, o senhor é um cineastazinho de merda. Bem assim. É isso, rebaixou o senhor lá embaixo. Foi isso que ele fez comigo. Eu trabalho há 20 e poucos anos e nunca passei por uma situação dessa. E infelizmente tive que passar aqui no evento do senhor, com esse cara. E aí ele, nossa, não, putz, eu vou conversar com ele, porque ele já recebeu, e recebeu bem, e recebeu adiantado, e não sei o que, eu vou cobrar, porque isso não se faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem. Bom, o recado foi dado, né? Talvez esse profissional vai realmente aprender com cortes, às vezes, a mudar a situação, a tratar as pessoas melhor. Talvez não, né? Mas sabe o que me deixou mais indignado? Assim, o que foi o ápice da indignação foi no outro dia, no dia seguinte, a mensagem que o próprio cara mandou pro nosso técnico de som, pro nosso vocalista, na verdade, não pro técnico, mandou pro nosso vocalista. E eu vou contar essa mensagem já após as 8 dicas que agora eu separei aqui, 8 dicas que vão te ajudar, né? Não só você, qualquer pessoa que tá ali no meio do show ao vivo a entender, e são 8 dicas muito importantes para a gente conviver melhor, né? Saber lidar com a situação e evitar essas situações tristes que ocorreram aí comigo, para não acontecer mais, tá bom? E lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, ó, curta, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos que eu vou fazer, e também para o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas que talvez seja interessante conhecer essa história e principalmente essa solução também que eu vou dar agora, uma solução para a gente refletir. E um parênteses agora, antes de entrar nas 8 dicas que eu quero dar aqui, um parênteses, porque eu conversei com um amigo que é técnico de som. Eu botei no meu Instagram essa situação toda e várias pessoas queriam ouvir a história e me perguntaram quem era. Alguns já falaram que também aconteceu a mesma coisa em edições anteriores com esse mesmo cara. Mas uma coisa foi interessante. Teve um amigo meu que trabalha de técnico de som de uma empresa muito boa, que ele mandou o meu stories para o dono da empresa, que é um conhecido, e ele respondeu assim, o dono da empresa mandou para ele assim, não acredito que conseguiram tirar o JP do sério, e kkk e tal, tipo, né? Enfim, quem me conhece sabe que é muito difícil me tirar do sério, cara, realmente é difícil mesmo, mas depois que tira, também sai de perto. E ele mandou um áudio falando, cara, vou te dizer que não é só técnico, tem músicos que também não é fácil. E eu falei, com certeza, por isso que eu resolvi fazer essas 8 dicas, porque realmente tem músicos que às vezes precisa de uns tapa na orelha também, né? Ele contou aqui, eu vou botar um áudio aqui pra gente ouvir, uma situação aqui, deixa eu ver se é esse áudio. E no domingo à noite eu fiz um evento em Balneário, cara, eu não conseguia deixar, tipo, na bateria pra passar o som, ele queria ficar conversando, bate o bumbo aí pra passar o som. Ele dava 2 batidinhas e ficava conversando com o baixista. Disse, beleza, depois consegui passar o som, vamos passar teu fone. Ele não botava o fone, tá ligado? Ficava andando, não queria ficar conversando, não botava o fone. Aí eu chamei o responsável da banda e falei, cara, tem 10 minutos pra gente acabar de passar o som, cara, a gente precisa resolver aí. E aí os caras não paravam de conversar. Eu falei, cara, deixa pra conversar depois no camarim, cara, vamos acabar de passar o som. Aí o cara responsável da banda também deu uma mijada e conseguimos passar o som, tá ligado? Coisas que não precisa, né? Ó, tem mais um outro aqui, ó. Mais uma que eu lembrei. O batera, ele não levou ferragem, nada. Tipo, e quis ficar brabo porque a locadora não disponibilizava.
tu sabe que a maioria não coloca, tá ligado? Lá no a gente também não coloca, te coloca pertinho porque tu é um cara que cuida. Mas numa festa que vai tocar 5, 6 bandas por dia, não tem como colocar, os caras não cuidam, tá ligado? E o bateria quis ficar bravo porque não tinha ferragem. É a mesma coisa que cair pra roça e não levar enxadas. Ele não perguntou se ia ter nada, ele simplesmente foi sem nada. Aí tocou com um chimbal numa estante de prato. A caixa ele botou em cima de uma cadeira. E é isso aí. Foi daquele jeito, né? Isso aí mesmo. Esse é um antiprofissional, o músico, baterista da minha raça também, mas totalmente antiprofissional, né? Pô, o cara não se confirmar, não se pelo menos dar o luxo de ligar e ver, vai ter ferragem? Não vai ter? Então eu vou levar a minha. Né? Mas não, chegar lá e não, vocês têm que ter ferragem. Da onde isso, cara? Irresponsabilidade total do músico. E como eu falei, essa questão aconteceu com o técnico, mas existem irresponsabilidades, existem antiprofissionais em todas as áreas, não só na parte técnica. Existe músico também, né? Como foi aqui, não só esses 2 casos que eu botei aqui, que meu amigo compartilhou comigo, mas teve outros aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, mas teve alguns, cara, alguns. Eles me avisaram, me mandaram contando a história triste que já aconteceu com técnicos e com músico, como esse caso aqui. Vamos lá, então, para 8 dicas importantíssimas para você evitar, né, para você conviver bem e evitar problemas na hora de tocar um show ao vivo. Bora lá. Então, primeiro, chegue cedo na passagem de som. Isso parece óbvio, mas é muito importante e acontece muito do cara atrasar a chegada. A passagem está marcada para um horário X, o cara já chega atrasado ou chega em cima da hora. Baterista que chega na hora é atrasado. O baterista tem que chegar antes, deixar seu instrumento pronto antes, para na hora que está combinado, estar pronto na hora. Não para começar a fazer, tá? Então, chegue cedo na passagem de som, isso é importantíssimo. Segundo passo, respeite o tempo do técnico de som. Durante a passagem de som, tem que ouvir as orientações ali do técnico de som, porque ele tá por dentro e a gente tem que respeitar. Às vezes, o cara tá fazendo uma coisa e a gente tá incomodando ali, por exemplo, não é legal. Isso vai ser o próximo ponto. Então, respeite muito o tempo, né, ali do técnico de som. Ele pode ter que fazer alguma coisa antes de passar o som da caixa, por exemplo, e você não pode estar ali incomodando, né? Então, respeite o tempo. Não toque sem ser solicitado, é isso. Também é importante. Às vezes você chega lá, monta e aí começa a tocar. Cara, as pessoas estão do teu lado ali precisando às vezes se comunicar e aí o barulho da bateria vai se incomodar. Então não toque sem ser solicitado, né? Ou pelo menos pergunte, assim, montei tudo. Posso tocar uns 5 minutinhos ou posso tocar 1 minuto? Pessoal, pode, beleza. Técnico autorizando, aí manda bala. De preferência antes dos músicos chegarem. Isso é legal também. Se o cara, um dia que eu quero tocar um pouco, eu chego mais cedo, eu monto tudo mais cedo, aviso o pessoal, vou tocar um pouquinho, beleza? Beleza. Aí toca um pouquinho lá pra se soltar e tal. Mas nada de chegar na hora também e atrasar o rolê querendo ficar tocando, tá? Não toque. Comunique-se claramente. Isso é um erro também muito comum, né, que as pessoas fazem direto, né, não ser específico, não entender como se comunicar. Então aprenda a se comunicar, aprenda a como falar e fale de forma objetiva. Eu preciso de mais caixa no meu fone, por favor. Pronto, isso é importante. E isso hoje em dia eu não faço porque eu já vou falar que eu tenho recurso aqui que eu não preciso mais ficar pedindo essas situações, mas a gente tem que ser objetivo e claro na hora de se comunicar com as outras pessoas, principalmente com o técnico de som. Use equipamentos de forma correta. Tá? O uso do equipamento, né? Por exemplo, se você conhece sobre microfonação, se você conhece sobre os equipamentos e quer ajustar alguma coisa e tal, peça permissão primeiro, se não for o equipamento seu, e aí faça. Nunca fique lá mexendo, principalmente se você não souber, daí mesmo pula fora, não mexe em nada. Mas se você souber, peça permissão e aí mude para posicionamento e tal. Às vezes o microfone, se você souber, pode deixar às vezes até melhor do que o técnico que colocou ali, talvez o cara não manje muito bem. Próximo ali, esteja preparado para ajuste de última hora. Às vezes pode acontecer alguma coisa ali, algum problema, alguma situação, você não pode entrar em pânico e ficar brabo
e começar a xingar a pessoa ali do nada. Às vezes tem que ter paciência a esperar o momento certo. Não adianta, começou o show, o cara tá lá, sei lá, se é algo muito importante que vai comprometer o show, ok, você dá uma alerta com emoção. Caso contrário, se for algo que não vai comprometer o show diretamente, assim, não vai acabar você parando de tocar, então não chame atenção naquele momento, espere um pouco. Veja se o técnico está trabalhando ali muito ocupado fazendo alguma coisa. Às vezes ele está precisando ajustar algo mais importante do que a sua coisa ali que você precisa. Então tenha paciência para solicitar algumas situações que pode eventualmente acontecer. Controle seu volume. Cara, às vezes você vai tocar num lugar que não dá pra tocar alto pra caramba. Então é muito legal você conversar com o técnico a respeito disso também. Quando eu uso fone, eu às vezes perco um pouco de noção do que tá saindo lá. Então eu sempre deixo avisado o técnico de som pra ele me avisar. Cara, se eu estiver tocando muito alto, venha e fala pra mim. JP, segura a mão. Tá tudo certo. E a gente não pode ter um ego maior do que nós de, eu vou tocar forte, porque baterista tem que tocar forte. Não, calma. Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que segurar baixo, por quê? Pra aumentar a qualidade do som ali pro público que tá ouvindo. Afinal de contas, a música é mais importante, né? A qualidade da música ali é mais importante, beleza? Então controle seu volume. E por último, não menos importante, respeite todas as pessoas que estão ao seu lado. Músicos, técnicos, holds, iluminador, produtor, todas as pessoas que estão ali trabalhando merecem e precisam do teu respeito e educação. Isso é inegociável. E isso é uma das coisas que mais ajuda a gente a não passar por situações como a história ali do início do vídeo, ok? Preste muita atenção nisso, tenha muito cuidado com isso para você sempre ser uma pessoa respeitosa com o próximo, com as pessoas que vão estar ali no lado. Isso é... assim, pra mim, acho que a maior lição desse vídeo é nesse ponto, assim, da gente respeitar pra ser respeitado. Às vezes, infelizmente, pode acontecer de a gente respeitar e não ser respeitado, como aconteceu nessa situação, mas não é sempre que acontece isso. E se a gente respeitar, a tendência é que a gente seja mais respeitado, com certeza. E olha só, cara, eu fiquei de falar o que o cara mandou, né? Qual é a mensagem que ele mandou no dia seguinte pro vocalista. Pasmem, ele escreveu um textão falando ainda que a mixagem dele é melhor que a do cara que a gente contratou e não sei o que. Quis se justificar e falou que ele era baterista. Ele era baterista durante anos em uma banda e acabou na pandemia montando a empresa de som. Então olha só, o cara era músico, era baterista e mesmo assim agiu dessa forma. Triste, né? Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu quero muito que você me dê o feedback, conte aqui embaixo nos comentários se isso valeu a pena, esse papo, se você já passou por alguma situação dessa e se as dicas que eu te dei ali ajudam a gente a refletir e a evitar esses problemas futuros, beleza? Grande abraço, até a próxima, tchau, fui!